Oi pessoal, meu nome é Ângelo, eu estudo Ciências Sociais e hoje eu vou apresentar para vocês algumas reflexões sobre feitiçaria e capitalismo a partir dos estudos em antropologia. E eu também pretendo mostrar como esse debate ele pode dialogar de forma muito produtiva com o conceito de fetiche ou feitiço da mercadoria em Marx. Esse vídeo está sendo gravado para o meu trabalho final de Antropologia 1 na Unicamp, e os textos que eu usei para produzir esse trabalho eles vão estar listados nas referências bibliográficas aqui na descrição do vídeo. Se o mágico faz mágica, feiticeira faz feitiço. Que é isso? Vocês já pararam para pensar que na nossa sociedade, nas formações sociais capitalistas, ocidentais, fundadas numa visão de mundo científica e racional, que a gente pode entender algumas das nossas formas sociais mais básicas e fundamentais para o capitalismo, como práticas mágicas e sujeitas a um fenômeno geral de feitiçaria? Para início de conversa, a gente tem que pensar sobre os significados implicados nesse conceito de magia. E para isso eu vou me basear num artigo chamado Feitiçaria e Modernidade nos Camarões, alguns pensamentos sobre uma estranha cumplicidade, em que o antropólogo africanista Peter Geschir ele chama atenção para a forma como esses conceitos de magia, feitiçaria, bruxaria, eles foram apropriados de forma precária e pejorativa pelos colonizadores europeus, a partir de conceitos que, em comunidades africanas, assumem sentidos muito mais amplos e que eles poderiam ser traduzidos por termos mais neutros, como energia ou forças ocultas. Aqui, o antropólogo holandês ele também debate como houve no final do século XXI um interesse cada vez maior pelos estudos de feitiçaria como um fenômeno moderno. Então ele tenta explicar que essa retomada dos estudos sobre feitiçaria na contemporaneidade não se deu por acaso, mas sim porque existe uma convergência e não uma oposição entre as práticas de feitiçaria e a modernidade, no sentido em que elas oferecem uma linguagem rica e criativa para se elaborar sentidos sobre os fenômenos ligados à modernidade capitalista, como o acúmulo de riquezas, a desigualdade social, a exploração do trabalho e as formas mercantilizadas de relação entre as pessoas e delas com o mundo. E aí, na maior parte do texto, ele analisa a partir de um trabalho de campo que ele desenvolveu nos Camarões, como esse fenômeno se expressa nesse país da África Central. Ele fala o seguinte, que para Camarões dispõe-se de uma série de estudos regionais que podem lançar alguma luz sobre os padrões variáveis da emergência de tais rumores sobre essa nova feitiçaria da riqueza. Seu núcleo é mais ou menos o mesmo em todo lugar. Eles se referem a novos tipos de feiticeiros que não mais canibalizam as suas vítimas, como em formas mais antigas de feitiçaria, mas transformam-nas em uma espécie de zumbi que tem de trabalhar para eles. Essas pessoas enriquecem precisamente porque exploram o trabalho de seus zumbis. Entretanto, essa ideia central está sujeita a elaborações regionais bastante diferentes. O que eu quero destacar é essa convergência que existe entre o que se pode entender pelas práticas de feitiçaria moderna e sua relação com o avanço do capitalismo, e não uma oposição que tenta separar os fenômenos mágicos no campo do simbólico de uma visão de mundo moderna e ligada à ciência e à racionalidade do mercado. Faz a mágica que eu faço, olha o meu boneco cresce. No feitiço que eu faço, o boneco desaparece. E é aqui que dá para se desenvolver um diálogo entre esse debate antropológico e o conceito que Marx apresenta no primeiro capítulo do Capital, que é o fetiche ou feitiço da mercadoria. Basicamente, Marx desenvolve esse conceito descrevendo um fenômeno social e geral no capitalismo, que é a atribuição de forças especiais à mercadoria, porque nesse modo de produção e reprodução da vida, o produto do trabalho humano ele passa a ter uma autonomia, de forma que as relações sociais entre pessoas assumem uma forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Até pode parecer estranho um materialista falando de feitiços e forças fantasmagóricas, mas esse é um fenômeno muito simples, pelo menos de se notar no nosso cotidiano. Pega o dinheiro, por exemplo. Materialmente, o dinheiro é só papel impresso, mas na forma como as pessoas lidam com o dinheiro no dia a dia, ele é efetivamente muito mais do que isso, porque ele passa a ter uma autonomia e uma força decisiva em relação aos sujeitos, já que as nossas necessidades sociais mais básicas, como a necessidade de se alimentar, de ter onde morar, e as nossas formas de sociabilidade passam a ser feitas prioritariamente através do dinheiro.
Primeiro, relações entre pessoas passam a ser, em primeiro lugar, relações entre mercadorias. E aí, de forma mais radicalizada, essas relações significam, por exemplo, defender que no meio da pandemia da Covid-19, a economia não podia parar. Significa dizer que o mercado acordou de mau humor e isso vai afetar a vida de toda a sociedade, ou que o preço da gasolina aumentou. Assim, na voz ativa, personificando ou até endeusando como entidades esses produtos das relações humanas e dos nossos modos de produção social. Vai ficar enfeitiçado quando eu empinar o bumbum. Nesse livro, Antropologia, Economia e Marxismo, uma visão crítica, a antropóloga Maria Cecília Turati apresenta uma contextualização histórica bem detalhada do campo intelectual em que o Marx e o Engels desenvolveram as suas ideias. Ela argumenta a importância de se compreender esses conceitos sem nenhum tipo de reducionismo econômico ou nenhuma explicação mecanicista, mas sim pelas formas como as sociedades se organizam e organizam a produção e reprodução da vida em todos os seus aspectos. Ela também chama a atenção para o fato de que quando Marx e Engels desenvolveram suas teorias, existia no campo intelectual europeu um pensamento hegemônico evolucionista, representado, por exemplo, pelas teorias de Spencer ou do darwinismo social. O evolucionismo foi a primeira corrente teórica estabelecida na antropologia, elaborada a partir de meados do século XIX. Os estudiosos das ciências humanas da época, historiadores, geógrafos e eruditos genéricos, enxergavam nas sociedades primitivas os vestígios da infância da humanidade, reconhecendo a humanidade como única e idêntica, mas desigual no seu desenvolvimento ao longo da história, tanto no que diz respeito aos elementos materiais quanto às representações simbólicas. Os autores evolucionistas buscavam traçar uma trajetória linear e necessária para as formas sociais que tiveram lugar na história da humanidade, partindo das formas consideradas mais simples, os grupos primitivos, até as mais complexas, a civilização europeia. Interessava, portanto, compreender as etapas pelas quais os grupos sociais passaram até ascender ao estágio considerado moral e tecnicamente superior, que era a sociedade em que os evolucionistas viviam. Tendo noção desse sentido histórico das ideias, fica mais evidente o potencial revolucionário do conceito de feitiço da mercadoria para aquela época. Porque enquanto alguns antropólogos de gabinete europeus com uma visão de mundo evolucionista enxergavam a magia, o fetichismo e o totemismo distantes lá nas colônias, como fenômenos exclusivos dos povos chamados primitivos e pré-capitalistas, vem o Marx com a sua principal obra estudando capitalismo e fala que não, que existe aqui também uma forma muito sutil e por isso bem efetiva na forma como as pessoas agem, enfeitiçadas pela forma mercadoria e subordinadas a essa entidade, o capital, que é uma criação humana, mas é como uma criação monstruosa que acabou se voltando contra o seu próprio criador. É importante reforçar que o feitiço da mercadoria é um fenômeno social, e Marx sintetiza isso muito bem quando ele fala que as pessoas não sabem disso, mas elas fazem assim. É diferente do significado que é dado para o termo fetiche no senso comum, como um tipo de excitação que alguém pode ter por um objeto de desejo específico, porque não se trata de um fenômeno psicológico individual. O feitiço da mercadoria é um fenômeno coletivo, que tem uma objetividade, porque ele é efetivo pela forma como as pessoas agem entre si e com as coisas no seu dia a dia. E depois dessa volta toda, eu quero retornar aqui a um ponto importante no artigo do antropólogo Peter Geschir, quando na conclusão desse texto ele defende a possibilidade e a importância de se entender, principalmente nos trabalhos antropológicos, que a magia não é um tipo de fóssil vivo que tende a desaparecer com o avanço da modernidade, mas ela é um fenômeno real, no sentido de ter essa efetividade na forma como as pessoas de uma sociedade se organizam as suas vidas, interpretam o mundo e dão significado para essas práticas, e que esse é um fenômeno que ocorre com as suas particularidades em diferentes épocas e diferentes formações sociais. Bom, eu quero terminar com uma citação da escritora de ficção científica Ursula K. Le Guin. We live in capitalism. Its power seems inescapable. So did the divine right of kings. Any human power can be resisted and changed by human beings. Resistance and change often begin in art, and very often in our art, the art of words. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí no vídeo, confiram as referências na descrição e até a próxima.
que existe aqui também um poder muito sutil e por isso muito bem efetivo na forma como as pessoas agem. E Marx sintetiza isso muito bem quando ele fala que